Quem acompanhou a negociação do fundo SNLG11 no dia 3 de abril de 2025 pode ter se deparado com uma situação estranha. O fundo amanheceu com um preço último muito reduzido, e isso fazia com que qualquer negociação disparasse leilões, com retornos muito estranhos, mais 100%, mais 200% e assim por diante. E isso leva a uma questão muito interessante. O que aconteceu para um fundo imobiliário que estava negociando normal até o dia anterior, comece a apresentar esse tipo de comportamento, esse tipo de retorno no dia seguinte, de um dia para o outro? Fica aqui que eu vou tentar explicar essa história para vocês. Vamos começar com um contexto rápido. Esse fundo nasceu chamado Mogno Logística, administrado pela Mogno, e foi composto de imóveis e dívida, mas a combinação não deu muito certo. A gestão trocou para a Suno e o fundo foi renomeado para a Suno Logística, onde eles mexeram mais um pouco com os imóveis e com as dívidas, e mesmo assim também não deu certo. Eu digo que não deu certo porque a combinação de imóveis e essa dívida não gerava um retorno muito alto, na verdade deixava o fundo numa situação bem fragilizada. Não era só o tamanho da dívida, mas o formato de amortização dela, né? Em quantas parcelas que essa dívida estava dividida. Primeiro, um rápido contexto. Esse fundo nasceu Mogno Logística, administrado pela Mogno, e eles fizeram uma combinação de imóveis e dívida que não deu muito certo. Depois, a gestão trocou para a Suno Logística, que também fez um pouco de mexida nos imóveis e na dívida, e que também não deu muito certo. Eu digo que não deu muito certo porque a dívida deixava o fundo numa situação frágil. Não só o tamanho da dívida, mas o formato. Em quantas parcelas que essa dívida estava dividida e tinha alguns degraus no meio do caminho. Não era uma situação nada confortável que o fundo estava. Bom, teve um momento que eles pararam de mexer com os imóveis e a dívida e fizeram uma transformação do fundo, na prática uma incorporação. Pegaram um fundo maior, onde essa combinação de imóveis e dívidas não seria tão ruim, e propor o seguinte negócio. Essa operação foi dividida em duas fases. A primeira fase é o fundo SNLG entrega os imóveis e a dívida e recebe cotas do GGRC. E essas cotas seriam entregues. Para ser bem específico, quem tivesse cotas do SNLG no dia 2 de abril de 2025 receberia três cotas do GGRC no dia 7 de abril de 2025. No entanto, essa é só a primeira fase da operação. Isso não mata o fundo inteiro, porque tem uma questão do ITBI que o GGRC não vai pagar, de forma que o fundo Suno Logística, depois de entregar as cotas, ainda tem dinheiro dentro do fundo, reservado para pagar os ITBIs da venda dos imóveis, e tem uns processos tentando evitar esse pagamento. Caso esses processos deem positivo para o fundo, talvez ainda sobre um pouco de dinheiro. De qualquer jeito, o fundo SNLG continua existindo, mesmo tendo distribuído quase totalmente seu patrimônio nessa transação, entre o dia 2 de abril e 3 de abril. De forma que o fundo continuou negociando no dia 3 de abril, mesmo com esse patrimônio super reduzido. Eis que, sim, é possível um fundo que faz uma distribuição enorme do seu patrimônio continue ou não negociando na bolsa, e a diferença é se é dado o comando para o fundo parar de negociar. O fundo continuou existindo e não deram comando. Então o fundo continua existindo e continua negociando. Porém, tem uma pegadinha aí. Poxa, saiu muito patrimônio do fundo entre o dia 2 e o dia 3. E quando acontece isso, quando acontece um evento muito relevante no ativo listado, a bolsa faz o ajuste. E os ajustes são em quantidade, em financeiro ou em ambos. Pode até acontecer troca de ativos dentro desse ajuste. Bom, o ajuste foi financeiro. E é aí que começa a questão. Esses ajustes que a bolsa faz têm várias regras, não é uma regra única. Pode ser usando valores listados, pode ser usando quantidades, pode ser usando aspectos contábeis, pode ser usando aspectos fiscais, e um não é diferente do outro. É uma miríade de coisas. Porém, quando o ativo é negociado, usa-se o preço de tela para evitar transferência de patrimônio. Beleza, uma cota do SNLG
virou 3 cotas do GGRC. É fácil entender, né, que tudo mais igual, o SNLG deveria valer 3 vezes o preço de uma GGRC. Só que não foi isso que aconteceu. Nos dias anteriores ao dia 2 de abril, e no dia 2 de abril inclusive, o SNLG negociou em preços levemente abaixo desse preço de conversão. E isso gerou uma coisa muito interessante. O tamanho do ajuste é dado pelo preço das cotas do GGRC. Então, 3 vezes o preço da cota do GGRC dava um preço maior que uma cota do SNLG. Ou seja, o ajuste era maior que o preço. E, portanto, o preço levou uma facada fenomenal, ocasionando esse preço de abertura e esses preços de negociação. Algumas pessoas talvez notem a data do vídeo e, na verdade, o horário do vídeo e percebam que eu não gravei esse vídeo depois que isso aconteceu. Eu gravei esse vídeo antes, no dia anterior. Sim, sabendo que essas coisas iriam acontecer. Uma porque já aconteceu situações semelhantes a essa, claro que não exatamente igual a essa. Outra que esse tipo de situação está prevista nos manuais da B3. Então, se você vai no manual e segue as instruções, você descobre o que vai acontecer. Isso me permitiu gravar esse vídeo. Além de gravar o vídeo, isso ainda me permitiu fazer uma operação muito estranha, que foi comprar cotas do SNLG a preço de nada. Na verdade, é um preço negativo, de forma que um retorno mais infinito, sim, é a resposta correta, não só nos home brokers que estão mostrando mais infinito, como é a resposta correta de retorno para quem fez um long e short entre essas duas posições. Porque montar esse long e short não só pôs dinheiro na conta, e ele se encerra automaticamente com o depósito das cotas do GGRC, como, né, essas cotas do SNLG compradas no long e short, a exemplo do que aconteceu na bolsa, elas também têm o preço reduzido na contabilidade, no seu custo médio fiscal. Olha que maluquice, foi possível montar uma operação de fundo imobiliário que teve um retorno mais infinito, foi possível adquirir uma posição com custo nenhum. Pois é, coisas da bolsa, coisas interessantes que acontecem. Mas não quero complicar o vídeo, né? Eu quero deixar ele publicado bem cedo para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. E o que aconteceu é muito simples. Teve um evento acionário em Suno Logística, ditado por um preço. Esse preço dependia do preço de mercado, então ele só foi conhecido mesmo quando o SNLG fechou e quando o GGRC fechou. Mas uma vez que o dia fechou no dia 2 de abril, o preço de abertura de SNLGs era conhecido no dia 3 de abril. E aí, vocês entenderam? Ficou claro? Vocês tinham sacado que isso ia acontecer e conseguiram prever esse movimento? Né? Às vezes, conhecer a regra permite montar operações estranhas. Mas é isso. Vou parando o vídeo por aqui. Abraços, pessoal, e até!